Salve, salve galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Bruno Henrique absolvido, galera. Bruno Henrique é absolvido pelo STJD e jogará normalmente aí pelo time do Flamengo. Vou falar aí sobre essa absolvição do Bruno Henrique, vou trazer os detalhes para vocês, tudo isso resumido agora nesse vídeo, tá? Mas antes de começar esse vídeo, eu peço para você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, assina o sininho das notificações na opção todas e não se esqueça de deixar o like, hypar o vídeo e comentar também, seu comentário é muito importante. Bem, pessoal, hoje tivemos aí, até que enfim, o resultado do julgamento do Bruno Henrique. O julgamento começou na segunda-feira e teve por fim aí, hoje, na tarde de quinta-feira, o resultado do julgamento. Tá? O atacante Bruno Henrique, até que enfim, ele foi absolvido pelo STJD. Bruno Henrique ele foi enquadrado aí somente por infrações relativas ao descomprometimento de regulamentos aí de competição e deverá pagar multa de R$100 mil, tá? O STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, absolveu o jogador Bruno Henrique pela conduta de fraude aí ligada a apostas e reverteu a punição de suspensão de jogos, tá? O atacante do Flamengo, contudo, foi enquadrado aí no artigo 191.3 do CBJD, que trata de infrações relativas ao descumprimento de regulamentos de competições e deverá pagar uma multa de R$100 mil, tá? A maioria do tribunal aí, do pleno do STJD, entendeu que não existe provas suficientes aí para condenar o atleta por infrações contra a ética desportiva. O julgamento teve opiniões diversas aí. Dos 9 integrantes aí do pleno, 6 votos foram favoráveis à absolvição, 2 foram favoráveis ao aumento da pena e defendeu a manutenção da condenação prévia, tá? A votação na sessão de segunda-feira, dia 10, que aconteceu na segunda passada, o relator Sérgio Furtado Filho votou pela absolvição no artigo 243A, que prevê 12 jogos de suspensão e a punição no artigo 191 com multa de R$100 mil sem punição em jogos, tá? O Marco Aurélio Choi, auditor que havia pedido vistas na última sessão, ele vota pela absolvição no artigo 243A, que prevê até 12 jogos de suspensão e a punição no artigo 191 com multa de R$100 mil sem punição em jogos, tá? Ou seja, Bruno Henrique ele vai ficar apto a jogar. O Maxwell Vieira, vice-presidente do STJD, ele vota pela manutenção da condenação de Bruno Henrique e o aumento da pena com suspensão por 270 dias e multa de R$75 mil. Já o Luiz Felipe Bulos, diretor da INAD, vota pela manutenção da condenação e da pena de Bruno Henrique com suspensão por 12 jogos e multa de R$60 mil, tá? Já o Rodrigo Aich, vice-presidente administrativo, ele vota pela absolvição no artigo 243A, que prevê até 12 jogos de suspensão e a punição no artigo 191 com multa de R$100 mil e sem punição em jogos. A relatora Antonieta da Silva, corregedora da região norte, vota pela absolvição no artigo 243A, que prevê aí 12 jogos de suspensão e a punição no artigo 191 com multa de R$100 mil sem punição em jogos. Mariana Barreiras vota pela manutenção da condenação de Bruno Henrique e o aumento da pena com suspensão por 270 dias e multa de R$75 mil. Marcelo Beleze vota pela absolvição no artigo 243A, que prevê aí até 12 jogos de suspensão e a punição no artigo 191 com multa de R$100 mil e sem punição em jogos. Luiz Otávio Veríssimo, presidente do STJD, ele vota pela absolvição no artigo 243A, que prevê até 12 jogos de suspensão e a punição no artigo 191 com multa de R$100 mil e sem punição em jogos, tá, gente?
E o voto do Sérgio Furtado, que eu falei para vocês aí, né, que foi o primeiro voto aí, ele abriu a sessão, né, na última segunda-feira, e os demais votaram hoje. Então Bruno Henrique, ele foi absolvido aí, cara, foram 6 votos contra 3, né, 6 votos contra 3. Então Bruno Henrique, ele, caso terminasse ali, vamos supor, teve 3, 4 votos, faltavam, teve 4 votos, faltavam apenas 4 votos favorável e 3 negativos. Se tivesse 2 negativos, se tivesse mais um voto, o Bruno Henrique ia ter que passar por mais uma votação para saber aí se ele iria ser absolvido ou não. Mas deu certo, o Bruno Henrique é absolvido. Eu quero saber de você aí, torcedor rubro-negro, o que vocês acharam da absolvição do Bruno Henrique. Isso, gente, vai repercutir essa absolvição do Bruno Henrique. Por quê? Porque os antes, né, eles vão pirar, porque a gente sabe que segunda-feira tem um julgamento do Vitor Roque, né, pelo aquele caso homofóbico aí com a torcida do São Paulo, com o clube do São Paulo, e caso o Vitor Roque seja condenado, a Leila Pereira, o Zante, vai à loucura com isso, porque o Bruno Henrique, ele foi absolvido, e o Vitor Roque, se pegar a condenação, ele pode pegar de 5 a 10 jogos, ou seja, a pena mínima do Vitor Roque é 5 jogos, a pena máxima é 10 jogos. Caso ele pegue uma pena mínima, ele vai ter que cumprir 5 jogos de suspensão, claro. Ele pode jogar com efeito suspensivo? Sim, pode. Mesma coisa que aconteceu com o Bruno Henrique, estava jogando com efeito suspensivo, até a data de hoje, quando foi condenado. O Bruno Henrique foi absolvido pelo STJD e jogará normalmente. Aí, meus amigos, aí é que a Leila Pereira vai vir a público amanhã e vai esculhambar com o STJD. Por quê? Porque o Bruno Henrique, ele voltou a fazer gols no momento decisivo da temporada. O Bruno Henrique fez 2 gols contra o Sport, o Bruno Henrique sofreu uma falta que foi gol da Arrascaeta, o Bruno Henrique sofreu um pênalti contra o Santos, o Bruno Henrique fez o gol da vitória contra o Santos. O Bruno Henrique começou a ser decisivo de novo no momento chave da temporada. E com isso, gente, com essa absolvição do Bruno Henrique, apaga tudo aquilo que começou lá em 2023, quando o jogador ele foi suspenso por tomar aquele cartão amarelo contra o Santos e ser denunciado por ser favorável, né, aos apostadores aí de casas de apostas aí, inclusive o irmão dele que está envolvido no caso, né, o irmão dele que é o grande culpado, né, desse caso aí. Então o Bruno Henrique, ele é absolvido. Com isso a tia Leila vai pirar, os torcedores palmeirenses vão pirar, porque caso o Vitor Roque seja condenado, meus amigos, mais uma vez, porque o Alan já foi condenado, né, se caso o Vitor Roque for condenado, aí a vaca vai pro brejo lá no time do Palmeiras, tá? Dito isso, galera, vou ficando por aqui. Bruno Henrique absolvido, então o plantão é urgente aqui. Então, deixa aquele like aí, não se esqueça de se inscrever. Valeu, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.